Eles achavam que eu não sabia da traição. Achavam que eu era ingênua. Achavam que eu estava cega de amor. Mas estavam completamente errados. Porque enquanto eles riam pelas minhas costas, eu observava. Enquanto eles planejavam em segredo, eu juntava cada peça. E enquanto eles acreditavam que estavam no controle, eu esperava o momento perfeito para virar o jogo. E acredite em mim, esse momento chegou. Se você está ouvindo essa história agora, precisa entender uma coisa. Nem toda vingança nasce do ódio. A minha nasceu do silêncio. Do silêncio de quem descobriu tudo e decidiu não reagir. Ainda. Eu achava que minha vida estava finalmente no lugar. Tinha um relacionamento estável, amigos próximos, planos para o futuro. Nada luxuoso, mas real. Seguro. Ou pelo menos era o que eu pensava. Ele sempre dizia que eu era o amor da vida dele. E eu acreditava, porque não havia sinais claros de traição no começo. Mas o problema da traição não é quando ela começa. É quando você sente antes de provar. Tudo começou com pequenas coisas. Mensagens apagadas, telefonemas que ele atendia longe de mim, mudanças sutis no tom de voz. Nada que pudesse ser acusado diretamente. Nada que justificasse uma briga, mas suficiente para me tirar o sono. Eu tentava ignorar. Dizia a mim mesma que eu estava exagerando, que era insegurança, que eu precisava confiar. Até que algo mudou. Um dia, sem querer, vi o nome dela aparecer no celular dele. Uma amiga. Alguém que frequentava nossa casa. Alguém que ria comigo, que me abraçava. O nome dela piscou na tela e ele virou o celular rápido demais. Foi ali que meu corpo reagiu antes da minha mente. Meu coração acelerou, minha respiração ficou curta e uma frase ecoou dentro de mim. Tem algo errado aqui. Mesmo assim, eu não confrontei. Sabe por quê? Porque quem trai conta com uma coisa: a reação impulsiva. E eu decidi não dar isso a eles. Passei a observar, não como uma namorada desconfiada, mas como alguém que precisava da verdade inteira. Comecei a prestar atenção nos detalhes, nos horários, nos atrasos, nos olhares trocados quando estávamos todos juntos. Eles achavam que eram discretos, mas não eram. Quando eu entrava no ambiente, o silêncio era rápido demais. Quando eu saía, os sorrisos voltavam. E isso doía, mas eu engolia. Cada noite era uma batalha. Eu deitada ao lado dele, ele dormindo tranquilamente e eu olhando para o teto, pensando em tudo que poderia estar acontecendo quando eu não estava por perto. E mesmo assim, eu permanecia em silêncio. A prova não veio de uma invasão de celular. Veio de um erro deles. Uma mensagem enviada no horário errado. Um áudio curto demais para ser apagado a tempo. Eu ouvi. E naquele momento, algo dentro de mim quebrou. Não foi um choro desesperado. Foi um silêncio pesado. Porque agora eu sabia. Eu tinha duas opções: confrontar ou planejar.
e eu escolhi a segunda. A partir daquele dia, algo mudou em mim. Eu parei de perguntar. Parei de investigar abertamente. Parei de sofrer na frente dos outros. Por fora eu estava normal. Por dentro eu estava calculando. Eles achavam que tinham ganhado. Achavam que eu nunca desconfiaria. Achavam que estavam vivendo uma história escondida e perfeita. O que eles não sabiam é que o tempo estava do meu lado. Cada conversa que ouvi escondida, cada mensagem que apareceu fora de hora, cada deslize, tudo virava munição. Eu sorria para ela, conversava normalmente, aconselhava. E enquanto isso, ela falava de mim pelas costas, sem saber que eu já conhecia cada palavra. A vingança não veio como um impulso. Veio como uma ideia silenciosa. Um pensamento que cresceu devagar. Eu não queria gritar. Não queria escândalo vazio. Queria justiça emocional. Queria que eles sentissem o mesmo chão sumindo que eu senti. E então surgiu a oportunidade perfeita. Um evento. Uma reunião. Um dia em que todos estariam presentes. Família, amigos, pessoas que confiavam neles. Foi ali que eu soube. Esse é o momento. Nos dias que antecederam, eu dormi melhor do que nunca. Porque quem tem um plano não vive mais na ansiedade. Eles, por outro lado, estavam relaxados demais. E isso tornava tudo ainda mais irônico. Eles entraram naquele lugar acreditando que estavam seguros. Rindo, confiantes, convictos de que eu não sabia de nada. Mas enquanto eles se acomodavam, eu segurava algo que mudaria tudo. E no momento em que eu levantei, o silêncio tomou conta do ambiente. Porque eles finalmente perceberam. Eu sabia da traição. Sempre soube. E agora, era tarde demais.